E aí, gente, como é que é o sono desse bebezinho, então, nesses primeiros dias de vida, nesses primeiros meses de vida, né? Nesse puerpério ali imediato dessa mamãe? O que a gente tem de concreto que a gente sabe que vai acontecer com o sono do bebê? Muitos bebês, quando eles nascem, eles passam por um período de sonolência. Então, tem bebezinhos que vão dormir bem nos primeiros dias de vida. Os primeiros 15 dias de vida ali, o bebê vai dormir bem, porque ele tá, é como se ele estivesse ainda de ressaca do parto ali, sabe? Bebê que, principalmente os bebês que tiveram parto normal, né, que tiveram que trabalhar ali para poder sair, a gente brinca, né, dizendo que eles estão de ressaca pós-parto. Então, para muitos bebês, é comum o bebê ser sonolento nos primeiros 15 dias de vida. E aí a mãe fica no céu, né? Porque, poxa, que bom, meu bebê dorme. Só que eu sempre falo isso. Não se acostume com o seu bebê. Não é porque o seu bebê está dormindo bem hoje que ele vai continuar dormindo bem. Ele vai continuar dormindo bem se você identificar as necessidades dele e você for mudando, readaptando a rotina à medida que ele vai crescendo. Porque a rotina de um recém-nascido é completamente diferente da rotina de um bebê de 2 meses, que é completamente diferente de uma rotina de um bebê de 4, que é completamente diferente da rotina de um bebê de 6, e por aí vai. A rotina do bebê, ela precisa ser mudada ao longo do tempo. Então, se você tem um bebê que está dormindo bem nos primeiros dias de vida, ótimo, aproveita para descansar também e fica ligada para você identificar o que seu bebê vai precisar de mudança, de transformação. Mas não é todo bebê que vai ser sonolento nesses primeiros 15 dias de vida, não. Tem bebezinho que já nasce acordado, ligado na tomada nos 220. E aí, esse bebê recém-nascido, ele pode acordar de hora em hora para mamar. Ele pode ter uma sucção excessiva, querer sugar o tempo todo. Isso é normal, gente. Isso faz parte de ser recém-nascido. Não tem nada de errado se o seu bebê quer mamar o tempo todo. Não é o seu leite que é fraco. É simplesmente uma necessidade de sucção que ele tem. É por sobrevivência. Então, ele tem essa necessidade de sugar, claro, para poder se alimentar. Mas não é que ele está com fome o tempo todo. É um reflexo mesmo de busca e sucção. E aí, muitas vezes, as mães acabam botando fórmula, aí acaba o bebê ficando com mais gases, aí vira, né, aquela confusão ali, daquele primeiro mês de vida, cheio de mudanças, cheio de inseguranças, e com um bebezinho que dorme muito mal. Nessas primeiras 4 semanas de vida do bebê, né, você pode começar uma rotina do zero, você pode começar uma rotina sem rigidez, mas não é para você ficar na expectativa, esperando que o seu bebê vai dormir, por exemplo, 10 horas seguidas. Ele nem pode dormir isso tudo. Ele precisa mamar, precisa se alimentar para ganhar peso, precisa crescer saudável, tá? Precisa crescer saudável. Então, nessas primeiras 4 semanas de vida, é mais a conexão. Eu falo, olha mais pro seu bebê, identifica as necessidades, vê quando é que ele quer fazer cocô, né? O desconforto abdominal é muito comum aí nesse primeiro mês de vida. Foca nisso. Entre a 4ª e a 6ª semana de vida, grava aí, primeiro mês, um mês e meio, o bebê ele já começa a organizar o soninho. Então, aquele bebê recém-nascido que a gente só precisava se preocupar com conexão, né, com inversão do dia pela noite, que é muito comum. Então, a gente começa abrindo cortina, falando que é dia, ajudando esse bebê a entender que ele agora não está mais dentro do útero, num ambiente que tem a mesma luminosidade, o mesmo som o tempo todo. A gente começa a explicar isso para o bebê. Mas agora, entre a 4ª e a 6ª semana de vida, aí a gente começa a fazer, de fato, a organização das janelas de sono do bebê. Começa a identificar quanto tempo esse bebê começa a ficar acordado para a gente organizar essas sonecas do bebê. A partir do momento que a gente organiza as sonecas do bebê, a gente vai ter um bebê que vai dormir melhor à noite. E esse bebê de um mês e meio, ele já é capaz de dormir entre 4 e 6 horas seguidas. Geralmente o primeiro período de sono. Então, entre 18 e 19 horas, ele consegue levar ali até meia-noite, 1h, aí ele acorda para mamar. Depois de 1h da manhã, aí ele já não tem um sono mais tão pesado. Aí ele pode acordar 1, 2, 3 vezes para mamar ainda. Né? Se ele tiver com desconforto abdominal, ele vai acordar mais, porque o sono da madrugada é mais leve nessa faixa etária, no bebezinho de 6 a 8 semanas de vida. Depois ali da 8ª semana de vida, aí sim a gente já tem um bebê que já tem o sono da madrugada um pouquinho mais pesado. Geralmente, se ele tem uma rotina ajustada, se ele não tem desconforto abdominal, ele consegue dormir às 6, 7 horas primeira, né? 6 a 8 horas seguidas ali no comecinho, ou seja, ele acorda de 1 a 2 vezes para mamar, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente espera
do bebezinho, né, que está ali nessa fase de vida, né, no puerpério materno, é mais ou menos esse padrão de sono que a gente pode esperar. Bom, então o que eu posso fazer para melhorar o sono do meu bebê durante o puerpério? O que eu posso fazer para melhorar? Gente, o sono do bebê, como eu estava comentando com vocês, ele tem uma relação de simbiose, uma relação emocional com o bebê muito grande. Então, para você melhorar o sono do seu bebê durante o puerpério, claro que você tem que ter conhecimento, você está aqui buscando isso, mas você precisa cuidar de você. A mãe precisa ser cuidada também no puerpério. Então, a mãe, como eu falei, a rede de apoio, ela é muito importante. Não adianta você ficar tentando fazer rotina sozinha, né, assim, não tô falando nem de rede de apoio física, mas estou falando de rede de apoio emocional. Você precisa ter alguém para bater um papo, para desabafar. Pode ser sua amiga, pode ser sua mãe, pode ser grupos de mães no WhatsApp. Você precisa ter alguém ali que está vivendo situações semelhantes. Então, é muito importante. Eu tenho um grupo de amigas que a gente fez amizade enquanto a gente estava gestante. Então, a gente fazia aula de pilates e hidroginástica numa academia aqui de Salvador. E aí, durante o período da gestação, a gente simplesmente ia lá para as aulas e a gente batia papo lá nas aulas, fazia aula e tal. E aí, depois que os bebês nasceram, a gente foi vamos nos encontrar, vamos marcar. E a gente foi se aproximando. E hoje em dia nós temos um grupo assim com uma amizade muito forte de mães, de bebês da mesma idade, praticamente, né? Mudança de 1 ou 2 meses ali. E a gente nunca imaginou que a gente ia virar mãe e amigas, né, ao mesmo tempo. E foi muito legal, porque ter essa rede de apoio de pessoas que estão passando por problemas, pessoas que estão na mesma situação que você, que estão vivendo esse mesmo tempo de isolamento, esse mesmo tempo de insegurança, de medos, né, de paraquedas na maternidade, é muito importante. Então, busquem rede de apoio virtual, né? As meninas lá da assessoria, tem mães, tem uma das mães, a Nayara. Tem uma das mães, Nayara, vocês vão ver um videozinho dela em breve aqui. A gente está organizando os depoimentos da jornada de sono passada, e a gente vai botar um vídeo dela. E foi muito legal ela falando que ela fez uma amizade lá na comunidade do Facebook, que elas conversavam todos os dias, pareceu que elas eram super amigas. Então elas conversavam ali, ela falava, mas eu não consegui tirar a soneca do colo hoje. Aí a outra falava, não, mas eu consegui fazer isso, faz desse jeito, faz. E aí elas falam, olha, eu não conheço ela, eu não lembro o nome da outra aluna, eu não conheço fulana pessoalmente, mas a gente virou melhores amigas virtuais, a gente se fala todos os dias, a gente ajuda uma a outra, e é muito legal isso, né? Dentro da comunidade lá das mães, a gente tem muito isso, né? Das mães, elas vão se aproximando, uma vai partilhando com a outra, olha, minha noite hoje foi foi um caco, eu não consegui fazer nada, meu filho acordou 10 vezes, aí a outra mãe vai lá, calma, vai dar tudo certo, o meu também já fez isso, mas hoje ele tá melhor. Então, ter essa rede de apoio virtual, gente, é importante demais, tá? Se você não tem aí na sua cidade, se você não tem um grupo de amigas que vivem o que você está vivendo, busque isso. É muito importante, né? Aqui na live a gente vê, né? Eu tento não ficar olhando muito para os comentários, porque senão eu perco aqui meu raciocínio. Mas vira e mexe, eu dou uma olhada e eu vejo que vocês ficam ali, umas conversando com as outras, né? Eu também tô passando por isso. Isso já ajuda muito. Você saber que você não está sozinha. Você não está sozinha nesse mundo da maternidade que a gente fica, meu Deus, é assim mesmo? Será que tá certo isso? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Esses dias eu recebi uma mãe lá no consultório e, nossa, eu fiquei arrasada por ela. Ela chegou a comentar que o marido, uma certa madrugada, a bebê estava com cólica, chorando de cólica, desconforto abdominal, e ela já sem saber o que fazer, botava no peito e a neném não queria. E aí o marido ficou tão ansioso e chateado com aquela situação, ele começou a chorar e falou para ela que ela não estava sendo uma boa mãe. Gente, imagina você ouvir isso em pleno puerpério. Queria matar esse pai, queria matar esse marido, né? Mas ele também estava desesperado, né? Ele estava vindo ali, o bebê chorando, e aí entrou em desespero e chegou a falar isso para ela, olha, você não tá sendo uma boa mãe, olha como ela tá chorando, aquele desespero. E aí ela me contou isso na consulta, assim, super apreensiva e tipo, será que eu tô sendo uma boa mãe? Gente, claro que tá, né? Vocês são as melhores mães que vocês podem ser para os seus filhos. Nós somos as melhores mães que a gente pode ser para os nossos filhos. Não tem isso de que, não, você tá aqui buscando conhecimento, né? Você tá aí a postos para o seu filho, você tá tentando amamentar, você tá tentando fazer com que o bebê não tenha cólica, faz a higiene natural, busca conhecimento, parem de se culpar, pelo amor de Deus, culpa não, culpa só gera paralisação. Você tá na culpa, você fica paralisada, triste, arrasada, mas a responsabilidade gera mudança. Então você pode se sentir responsável
Poxa, eu estou me sentindo responsável porque eu tenho um bebê de 11 meses que não está dormindo a noite toda, porque ele tem associação da mama. Eu sou responsável por isso, eu sei que eu posso fazer algo para melhorar isso. E aí você vai lá e faz. Agora, culpas, ficar se sentindo culpada, não adianta, não ajuda em nada, só vai te paralisar, você não vai sair do lugar e vai continuar tudo igual. E não é isso que vocês querem, né? Eu sei que todo mundo que tá aqui quer o quê? O melhor para você, né, e para o seu bebê, o melhor para si, para a gente e para o nosso bebê. Então, nada de culpa, tá? Busca a rede de apoio, desabafa com as amigas, principalmente amigas que estejam passando pela mesma situação que você. Então, o que você pode fazer para melhorar? É isso, conexão, começar a rotina desde o nascimento, o bebê, quanto mais cedo começa a rotina, gente, mais cedo esse bebê entende o que é dia, o que é noite, ele tem previsibilidade do que vai acontecer, tá? Então, calma, né, respira, tentem não ficar nessa agonia de que a rotina tem que ser rígida, não, mas comecem a rotina desde o nascimento, tá? E aí, gente, como é que eu posso ter, então, um puerpério calmo, doutora Lari? E o meu bebê dormindo bem? O que eu posso fazer agora, hoje, para começar de forma prática a melhorar aqui o soninho do meu bebê e a melhorar aqui esse puerpério? Gente, a primeira coisa que vocês precisam fazer, vocês que estão no puerpério, que estão vivendo tudo isso, é buscar conhecimento. Então, parabéns para você que está aqui. Você já está fazendo esse primeiro ponto. Você está buscando conhecimento que possa te ajudar a melhorar o sono do bebê. Não adianta a gente ficar tentando melhorar o sono do bebê avulso, tipo, fazendo coisa da nossa cabeça, fazendo coisa que a gente não... Será que é assim? Será que não é? Cheia de dúvidas. Quanto mais dúvidas a gente tem, mais paralisada a gente fica. Porque aí faz uma coisa, não deu certo, faz outra. Às vezes aquela coisa que você fez que não deu certo estava bem, só precisava de consistência e por aí vai, tá? Então, buscar conhecimento é a base de tudo, tudo. É a base para você não ficar escutando os palpiteiros te encher o saco, dizendo que rotina não vale nada, dizendo que, pra que isso? Vai deixar o bebê dormir só no escuro, o bebê não vai acostumar. Quando for passear, como é que vai ser? Gente, você vai passear mais ou você vai ficar mais em casa? Seu bebê vai viver mais na rotina ou fora da rotina? Provavelmente dentro da rotina. Para que você vai ficar se preocupando quando você for sair da rotina? Quando você for sair da rotina, é outro esquema, tá? E lá na assessoria até tem uma aula sobre isso que eu falo, como sair da rotina sem surtar. Então, para de ficar achando, né, locubrando de que ou os palpiteiros falando, e se você não tem conhecimento, você fica confusa, você fica insegura, você não sai do lugar, tá? Então, busca conhecimento, que é muito importante. A outra coisa, como eu falei, não adianta buscar conhecimento e não praticar. E a gente vê muito isso, muito. Eu vejo aqui no Instagram, até na própria assessoria. Agora a gente está conseguindo pegar essas mamães que não conseguem praticar e ajudar, principalmente com a ajuda da psicóloga. Porque se você está paralisada, se você mesmo tendo conhecimento, você não consegue colocar em prática, não vai adiantar, porque não tem milagre. Não é uma fada, eu não sou a fada do sono, até gostaria de ser a fada do sono, como uma das alunas já me chamou, gostaria muito de ser, fazer plim, que seu bebê durma a noite toda, plim, que seu bebê durma a soneca fora do colo. Ia ser ótimo, mas eu não sou, né, gente? E não existe fada do sono. Então, vocês precisam praticar. Só tem resultado quem pratica, quem coloca a mão na massa. E não é difícil não, viu, gente? Também não vou dizer que é fácil, tá? Vai demandar da gente, da nossa disposição, da nossa calma, da nossa confiança no processo, tá? Sem isso, não tem jeito. E aí, quando a gente fala de aplicar, para vocês que são novas aqui, ó, eu tenho um lema, tá? Da assessoria Sono e Rotina com Apego, que é o PPP. Quem já me segue há mais tempo, fala aí para as meninas novas o que é o PPP, gente. É um lema que você precisa aplicar tudo que você tá aprendendo com PPP. Você tem que aplicar com PPP. Não adianta aplicar, né, do dia para noite, não adianta aplicar sem o nosso lema PPP, né? Então, vamos lá. Você tem que aplicar, você tem que praticar, é o primeiro P, com paciência, não é do dia para noite, não tem fórmula mágica, tem que ter paciência e com persistência, gente, precisa ter persistência, tá? Precisa repetir. O bebê está aprendendo, é um aprendizado, dormir é um aprendizado, que precisa ter persistência para o bebê conseguir dormir, né? Processos de desassociações, processos de mudança de cama compartilhada para berço, processos de saída do colo para o berço, precisa praticar com paciência e persistência, porque senão tem jeito do bebê aprender, o bebê é uma esponja, tá? O bebê precisa realmente da gente aplicar isso aí.
Bom, e a outra coisa muito importante que a gente comentou aqui, para você ter esse puerpério calmo, esse bebê dormindo bem, é de fato a rede de apoio. Precisa, gente, não dá para fazer sozinha. Precisa de rede de apoio. Não tô falando aqui de rede de apoio física. Não tô falando aqui que você precisa ter alguém na sua casa para te ajudar. Não tô falando isso. Eu tô falando de rede de apoio emocional, mental, psíquica, tá? Os grupos, como a gente comentou, você precisa ter esse ambiente ali que vai te ajudar a colocar em prática tudo que você está aprendendo. Tá bom?